Então vamos agora à nossa segunda aula, em que vamos conversar sobre as habilidades preditoras para a alfabetização. O que é importante saber? Por que é importante saber? O nosso contexto desse nosso curso, ele é mais voltado para os professores, mas nós temos também psicopedagogos, neuropsicopedagogos que trabalham com essa prática de alfabetização e que com certeza poderá ser muito útil para eles também. O nosso cérebro está preparado para ler e escrever? A fala é inata, como eu já disse anteriormente, e a escrita e a leitura é uma invenção do homem. Quando a gente pensa nessa aprendizagem da fala, não adianta também esperar que a criança aprenda a falar sozinha. Hoje nós temos pesquisas que já comprovam que desde o primeiro ano de vida precisamos estar atentos à questão da evolução da fala na criança e caso ela não aconteça como esperado, de acordo com a idade, é preciso procurar um fonoaudiólogo. A criança por volta dos 4 anos, ela já é capaz de falar todos os fonemas. Ou seja, não precisa esperar essa criança entrar em fase de alfabetização no primeiro ano para a gente observar trocas na fala, uma fala atrasada, uma defasagem nessa linguagem. Quanto mais cedo a gente intervém, melhor o prognóstico, mais rápido a gente vê um resultado. Qual que é a idade correta para a alfabetização? Essa é uma pergunta que muitos professores se fazem. No nosso país, os anos responsáveis pela alfabetização são o primeiro, segundo até o terceiro ano do ensino fundamental. Porém, muitas habilidades, quando já estimuladas no ensino infantil, não com o objetivo de alfabetizar as crianças, pode levar a um processo mais tranquilo na hora desse desenvolvimento dessas habilidades de leitura e escrita. Quando as habilidades são estimuladas no ensino infantil, 4 e 5 anos, essas crianças já chegam no ensino fundamental, no primeiro ano, mais bem preparadas. Com isso, a chance de sucesso é muito maior. Então, não quer dizer que nós temos uma idade correta para alfabetizar. Quer dizer que nós temos um cérebro maduro, mais apto a aprender e a desenvolver as habilidades essenciais para a escrita e para a leitura. Porém, se essas habilidades preditoras não são trabalhadas desde o ensino infantil, se espera-se que elas sejam trabalhadas no começo do primeiro ano, nós podemos ter aí alguns atrasos nessa aprendizagem. Quando recebemos crianças no 4º, 5º ano, 6º, 7º, que ainda não estão alfabetizadas, e a maioria dos professores e das escolas continuam insistindo em passar para esses alunos as mesmas atividades e exigindo desses alunos a compreensão dos conteúdos, assim como os demais alunos já alfabetizados, nós geralmente esquecemos que a deficiência nesse desenvolvimento da alfabetização, ela pode estar presente. A causa dela pode estar presente nos primeiros anos, ou seja, se essas habilidades não foram trabalhadas, não vai adiantar prosseguir com esses alunos no 7º, no 8º, no 9º ano. Por isso temos um número tão grande de alunos que entram no ensino médio, muitas vezes concluem o ensino médio sem estarem alfabetizados, ou apenas são o que a gente chama de analfabetos funcionais. Muitas vezes eles sabem escrever o nome, sabem escrever com omissões e trocas de letras, porém o nível de compreensão do que eles estão lendo é muito precário. Bom, Renata Giardini é autora do Método das Boquinhas e ela desenvolveu uma proposta de trabalho baseada em habilidades preditoras que ela julga serem muito importantes para que a gente possa ter um processo de alfabetização bem exitoso. A primeira delas é a consciência e habilidades corporais, muito trabalhadas no ensino infantil, consciência fonológica, fonêmica e fonoarticulatória, processamento auditivo, desenvolvimento cognitivo, habilidades espaço-temporais, processamento visomotor. Essas habilidades são básicas e elas devem ser trabalhadas desde o ensino infantil. Repetindo, não estamos falando que vamos alfabetizar as crianças aos 4 e 5 anos de idade. Estamos falando da necessidade, da importância de se trabalhar em habilidades preditoras para o sucesso dessa alfabetização. Quando falamos em consciência e habilidades corporais, estamos dizendo sobre a capacidade da criança em compreender e estar ciente do seu próprio corpo, das partes do seu corpo, de movimentos e sensações. Se essas habilidades não são bem trabalhadas, essa criança pode vir a apresentar uma dificuldade na hora de escrever, de traçar as letras, de prestar atenção no quadro, de verificar o que está escrito no quadro e depois transpor para o papel que ela precisa copiar. Então, pode não parecer que são habilidades importantes, mas elas são essenciais e farão toda a diferença no desenvolvimento dessa criança.
Durante a educação infantil, o hemisfério direito é o hemisfério que mais está se desenvolvendo. Ele é o responsável pela psicomotricidade e o desenvolvimento das áreas corporal, sinestésica, criativa, gestual e também atividades não verbais. E são essas habilidades que servirão como base para o sucesso da alfabetização das crianças. Já o hemisfério esquerdo, ele é o mais exigido quando falamos em leitura, mas a gente precisa desenvolver aquelas outras habilidades do hemisfério direito para que o hemisfério esquerdo, então, possa se desenvolver também adequadamente. A interligação entre esses dois hemisférios confere aprendizagem plena, multissensorial, o que leva o aprendiz à reflexão, tornando-o consciente, então, do compromisso com os processos de aprendizagem. Quando a gente fala dessa interligação entre os dois hemisférios, precisamos pensar que a alfabetização ela é possível para a maioria dos seres humanos. Seria como uma habilidade de direito que esse ser humano tenha, não só para se desenvolver, como também o direito a atingi-la, né, no decorrer da vida acadêmica deles. Porém, a gente pode pensar que existem crianças, alunos com algum tipo de deficiência, com algum tipo de lesão cerebral e num primeiro momento a gente pensa, será que esses também conseguem se alfabetizar? A verdade é que todos nós temos a chave principal, né? A peça principal para o sucesso da alfabetização é o nosso cérebro. Então nós já sabemos da questão da plasticidade cerebral, que embora algumas pessoas, né, devido a algumas patologias, alguns transtornos, esse desenvolvimento cerebral não aconteça da mesma forma, a plasticidade cerebral ela é responsável por muitas vezes acolher habilidades que eram desenvolvidas em determinadas áreas e que devido a algum tipo de lesão ou incapacidade, ela passa então a suprir essa área, possibilitando que essas habilidades também se desenvolvam. Então, o mais importante não é focarmos na questão da lesão, na questão da dificuldade, na questão do transtorno, não é focar em laudo, é focar sim na possibilidade do aprendizado, apostar nessa possibilidade e o mais importante é como mediar para que esse processo aconteça. Pode ser que ele não aconteça como a maioria dos alunos na sala de aula? Pode ser que sim. Pode ser que ele demore um tempo maior para que essa criança desenvolva essas habilidades? Também pode acontecer. Mas o importante é a gente não desistir simplesmente porque aquela criança tem um laudo que justifica algumas das suas dificuldades. O esquema corporal ou imagem corporal é a primeira área psicomotora que vai se desenvolver. Por isso que no ensino infantil a gente trabalha tanto com músicas, com a psicomotricidade de movimentos, de subir e descer, a importância do parquinho. A criança nessa idade, ela é puro movimento e o movimento faz também com que ela desenvolva os seus processos cognitivos. Consciência fonológica vai ser o nosso segundo aspecto abordado. Quando a gente fala, então, consciência fonológica, fonêmica e fonoarticulatória. As neurociências contribuíram muito nas últimas décadas, justificando como é que o nosso cérebro aprende. Uma das contribuições mais importantes foi que quanto mais áreas do nosso cérebro são estimulados, mais a gente facilita esse aprendizado. Quando eu falo de consciência fonológica, fonêmica e fonoarticulatória, eu estou dando vários estímulos para que essa criança se aproprie, então, da leitura. Quando falamos da fonoarticulatória, ela é um recurso a mais no qual a criança aprende a fazer conversão, letra, fonema, grafema e observando também a articulação da sua boca. Então, a consciência fonológica é a gente estar atento aos sons da fala enquanto essa fala é pronunciada, né? É a habilidade da gente perceber esses sons e de manipular essa fala. Por exemplo, quando eu falo macaco, se eu retiro o ma, que palavra ficou? Caco. Essas brincadeiras, elas podem ser trabalhadas com as crianças sem que a gente tenha que preocupar com a questão da alfabetização. Então, elas podem ser trabalhadas com crianças com 4, 5 anos também. A consciência fonêmica já é uma análise mais refinada dos sons dessas palavras, ou seja, dos sons dentro das palavras. Eu identificar, por exemplo, se na palavra bola eu tenho o som da letra M, por exemplo, né? Lembrando que som da letra é uma coisa e o nome dessa letra é outra coisa. Mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. E a consciência fonoarticulatória é ter o conhecimento do gesto dessa boca enquanto ela fala desses sons. Questão importante para a gente entender
Quando a gente pensa, não vamos abordar nesse curso métodos de alfabetização, posso até citar alguns detalhes de alguns deles, mas não é a proposta desse nosso curso. Novamente, mais uma contribuição das neurociências é que a nossa língua, ela é silábica, ou seja, quando falamos por sílabas. E às vezes a gente nem presta atenção, porque é tão automática a nossa fala, mas quando a gente vai escrever, nós escrevemos alfabeticamente. Prova disso é quando a gente tem que escrever, por exemplo, o nome de um medicamento, ciprofloxacino. Quando você vai escrever, você vai pensar em cada fonema pertencente àquela palavra. E às vezes a gente vai ficar na dúvida se tem um X, se é não no caso do ciprofloxacino, mas se tem um H, se tem um C, quais são as letras que vão compor, quais são os fonemas que vão compor aquela palavra. Por isso, então, que o método que melhor tem resultado na nossa língua portuguesa é o método fônico. O método das boquinhas, eu digo que ele é um plus do método fônico, porque além de você ter a referência sonora, como no fônico, você também tem a aviso articulatória, que é da nossa boca. A percepção da sílaba, ela é natural, faz parte do desenvolvimento biológico. A gente consegue perceber esse desenvolvimento quando a gente observa crianças imitando os professores, imitando as mães. Elas não estão alfabetizadas, mas elas são capazes de falar: eu já falei, não sobe aí. Ou seja, ela consegue perceber essa divisão silábica aí quando a gente fala, mesmo não sendo alfabetizada. Em compensação, o fonema ele só é percebido conscientemente por meio de um ensino explícito. Ou seja, por mais que algumas crianças desenvolvam essa habilidade sozinhas, a maioria das crianças vai precisar, e também podemos considerar adultos que não estão alfabetizados, jovens e adultos, de um ensino explícito para que ele passe a prestar atenção e a perceber quais são os fonemas que compõem a nossa fala. Processamento auditivo é uma habilidade central do nosso cérebro de interpretar, selecionar, associar as informações auditivas recebidas do meio ambiente através do nosso aparelho auditivo. Quando esse processo não acontece de forma natural, ou quando existe alguma dificuldade em processar esses sons que vêm do ambiente, nós temos o transtorno do processamento auditivo central. É frequente que os disléxicos apresentem, em sua grande parte, esse transtorno do processamento auditivo central. Porém, não são todas as pessoas que têm um transtorno do processamento auditivo central que são disléxicas. Desenvolvimento cognitivo é um outro fato importante, né? Um outro aspecto muito importante. Porém, o desenvolvimento cognitivo, ele conta com a questão da hereditariedade, variações individuais. É o desenvolvimento cognitivo que leva essa criança a refletir, a pensar, a elaborar uma linha de raciocínio antes dela executar uma tarefa, antes dela responder um exercício. O cérebro aprende sempre, desenvolve novos aprendizados e cria novas conexões neurais. Quanto mais estímulos essa criança recebe, mais conexões esse cérebro vai fazer. Quanto menos estímulos ela recebe, menos conexões o cérebro irá fazer. Então, às vezes a gente pensa, como é que eu tenho uma turma com várias crianças, 25 crianças, e elas são tão diferentes no seu aprendizado? Eu tenho aquelas que aprendem da primeira vez que a professora explica. Eu tenho aquelas que têm uma dificuldade que a professora já explicou 3, 4, 5 vezes e mesmo assim a criança não entende. E aí eu levo uma questão para vocês nesse momento. A dificuldade quando a criança não está entendendo o conteúdo que vocês estão explicando é da criança ou é do professor em ensinar? Porque muitas vezes o professor ensina da mesma maneira, da mesma maneira, da mesma maneira. Ou seja, ele repete da mesma forma o seu ensinamento, mesmo a criança não respondendo de forma adequada, demonstrando que ela entendeu aquele conteúdo. Então, o que seria o ideal? Explicar o mesmo conteúdo, porém com maneiras diferentes. Se uma criança não aprende, a culpa não é dela, a culpa é nossa que não está ensinando corretamente. A quinta habilidade são as habilidades espaço-temporais. São habilidades
indispensáveis para a leitura e para a escrita, né? Isso vem o antes e o depois, em cima, embaixo, direita e esquerda. Quando eu falo de direita e esquerda, não é a definição da lateralidade. Né? A dominância lateral, se a criança escreve com a mão direita, se ela escreve com a mão esquerda. Nós temos testes específicos para verificar qual a dominância da criança, então não é simplesmente escrever com a mão direita ou escrever com a mão esquerda que define se ela é destra ou canhota. A gente tem outras habilidades que a gente pesquisa, outras tarefas para testar também a questão da audição, a questão de com que perna que ela chuta, são várias atividades. Nessas habilidades espaço-temporais, nós temos também as noções de em cima e embaixo, dentro, fora, frente e atrás. Temos noções temporais que são importantíssimas de serem trabalhadas também desde pequenininho, que é o quê? O que vem antes e o que vem depois. E na sala de aula, o que a gente pode trabalhar, né? E que é muito exigido, a questão da noção espacial, que é noções do plano na vertical e na horizontal. Ou seja, quando eu olho a professora escrevendo no quadro, o meu plano lá é vertical, mas na hora de escrever, o meu cérebro precisa entender aquela informação e eu preciso, então, passar para o plano horizontal na hora da escrita. Muitas vezes a criança ela é lenta para copiar do quadro e o professor pensa que ela está fazendo hora, que ela é preguiçosa, mas para muitas crianças existe uma dificuldade grande entre olhar para o quadro, entre manter esse corpo ereto para poder prestar atenção, entre esse movimento de olhar para lá e olhar para o papel, entre a coordenação motora, que não é só a questão da mão que vai mexendo, tem a questão do ombro, do cotovelo. Então, são vários aspectos que precisam ser observados quando a criança apresenta alguma dificuldade na sala de aula. A gente, às vezes, fica com muito receio de comparar, né? A gente sempre escuta, a gente não pode comparar os filhos. E geralmente, né, às vezes a gente fala, mas o meu filho mais velho é mais caprichoso que o filho mais novo. Essas comparações às vezes não são tão benéficas, mas a gente precisa comparar quando nós temos uma turma de crianças em que eu tenho uma grande maioria desempenhando determinadas tarefas, desenvolvendo determinadas habilidades, e eu tenho um número pequeno de crianças que não está acompanhando aquele desenvolvimento. Essa comparação ela é um termômetro e um alerta para que eu possa encaminhar essa criança quando eu percebo que ela está ficando muito aquém do desenvolvimento dos demais colegas de sala de aula. Quando são diferenças mais sutis, o próprio professor na sala de aula tem como avaliar e mediar adequadamente para que essa criança passe a acompanhar o ritmo da turma. Mas quando isso vai além do que o professor consegue fazer em sala de aula, o ideal é que se encaminhe para uma avaliação mais detalhada para que a gente possa entender melhor o perfil cognitivo do desenvolvimento daquela criança. A sexta habilidade é o processamento visomotor, que é a coordenação olho-mão, os movimentos sacádicos para a leitura, e aí a gente trabalha desde pequenininho, mas não significa que nós estejamos trabalhando com leitura com essas crianças pequenininhas, mas sim a questão da busca por imagens, sem ficar balançando a cabeça, né? A gente tem jogos que a gente pode brincar muito utilizando, por exemplo, como lince, que todo mundo já brincou e a gente tem sempre um lince em casa, que é aquele que você sorteia uma figura e vai no tabuleiro procurar onde é que está aquela imagem. Então a gente pode trabalhar com essa criança essa varredura visual daquele tabuleiro sem que ela fique lá balançando tanta cabecinha. E isso vai propiciar a ela uma melhor adaptação na hora que ela for fazer a leitura, sem ficar lendo, balançando tanto a cabeça e correndo o risco de se perder nas linhas e na hora da leitura. Muitas vezes a criança começa a ler uma frase, ou ela vai ficar precisando lá o tempo inteiro, ou de uma régua, ou da mão, ou do dedinho para acompanhar, devido a essa dificuldade, ou ela começa a ler a frase numa linha, daí a pouco ela pulou para debaixo, e aí ela já não sabe o que ela está lendo, dificulta muito mais a questão da compreensão. Então, são habilidades básicas. Muitas vezes a gente acha, né, quando os pais às vezes perguntam para as crianças pequenas, o que vocês fizeram na escola hoje? A gente brincou, como se brincar fosse uma atividade menos importante do que ler e escrever. Mas como vocês puderam ver até aqui, essas habilidades básicas que são trabalhadas no ensino infantil, elas vão fazer toda a diferença na vida acadêmica dessa nossa criança. Finalizando o processamento visomotor, quem lê é o nosso cérebro, mas ele usa quem como ferramenta? Os nossos olhos para executar essa leitura, e não os dedos, e não as mãos, e não as réguas.
E ainda a gente tem uma outra habilidade, que é a nomeação rápida. Até pouco tempo atrás não se dava tanto valor a essa questão da nomeação rápida de figuras, como atualmente eles têm percebido isso. A facilidade da nomeação rápida de figuras já com a criança pequena, ela é capaz de predizer o sucesso da velocidade da leitura quando essa criança já estiver lendo. E então são tarefas que a gente pode trabalhar com elas já pequenininhas, de nomear, por exemplo, aí na imagem que vocês estão vendo, né? O mais rápido que elas puderem, as imagens que elas estão vendo ali, ó. Presente, sacola, azeite, livros, xícara, caixinha de maquiagem, abajur e um vaso. Quanto mais rápido a gente lê, quanto mais rápido a gente faz essa leitura de gravuras, mais rápido será a nossa leitura. Não em velocidade, mas uma velocidade num ritmo adequado, mas com uma fluência mais adequada também. Às vezes a gente fala para a criança assim, lê mais rápido, como se ler mais rápido fosse tornar mais possível essa compreensão do que a criança está lendo. Quando a gente precisa ter muito mais certeza se ela está compreendendo o que ela está lendo do que a questão dela ler rápido, porque muitas vezes ela pode ler, por exemplo, velocidade de processamento, e você pergunta para ela o que você acabou de ler, ela vai lá e lê de novo. Velocidade de processamento, porque ela não sabe, não tem um nível bom de compreensão do que ela acabou de ler. A nomeação rápida, ela não só é uma tarefa que a gente aplica na criança, vocês vão ver de um dos testes que eu trouxe para vocês, mas ela mede a velocidade do processamento, ou seja, como é que o nosso cérebro processa as informações. É muito interessante, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns jogos, trabalhar com categorização, por exemplo. Vamos separar nesse monte de gravuras que a gente tem aqui, o que são as coisas da cozinha, o que são coisas que ficam no quarto, o que eu posso encontrar quando eu vou ao supermercado, o que tem na banca de revista. Então, é uma habilidade para ser desenvolvida e é uma habilidade que a gente pode trabalhar com as crianças já desde pequenininhas. Saber nomear é diferente de velocidade com a qual a criança nomeia. Muitas vezes a criança, ela tem dificuldade, ela tem até uma facilidade em nomear rápido, porém muitas vezes ela não conhece aquilo que está nomeando. Nós mineiros temos uma mania de chamar as coisas muito de trem, né? Pega aquele trem ali para mim, eu quero aquele negócio. E acaba que a gente não exige muitas vezes da criança a nomeação daqueles objetos. Algumas tarefas simples de nomeação de imagens, a gente percebe que às vezes a criança não sabe nem nomear um liquidificador. Ela vira e fala assim, é aquele negócio que tem na cozinha que a gente bate o suco. Aí olha para uma batedeira e fala, aquele negócio que a gente bate o bolo. E elas não conseguem nomear quais são aqueles objetos lá. Tão importante quanto nomear objetos é ensinar essa criança também desde pequenininha a nomear suas emoções. Isso também faz muita diferença, né? A criança briga com o colega e aí ou briga com o irmãozinho, a gente só vai lá e fala, não, você tem que pedir desculpa. E muitas vezes ele está muito chateado com aquilo e ele não sabe expressar qual é o sentimento que ele tem. Então, ensinar a criança a nomear seus sentimentos também é muito importante. Bom, então essa nomeação rápida, ela está diretamente relacionada a essa fluência da leitura, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai desenvolvendo melhor, compreendendo melhor e lendo com uma velocidade razoável para que a gente possa compreender. Quando a gente tem crianças que leem, por exemplo, pode ser, em vez, quando ela chega na segunda palavra, ela já não sabe qual foi a primeira palavra que ela leu. Essa é uma das dificuldades que algumas crianças que foram alfabetizadas pelo método silábico apresentam, que é essa dificuldade de fazer o fechamento da palavra. Ela até faz a leitura, toda silabada, mas quando ela chega no final da frase, ela já não sabe o que foi que ela leu.